Olá, vamos à motivação do dia. Posso te ajudar? Nesse vídeo nós vamos falar sobre fé e física quântica e a conexão entre elas, que vai materializar o que você quiser. Se inscreve no canal e vai acreditar no impossível. Então vou falar primeiro sobre fé e depois sobre física quântica, porque tem momentos na vida da gente que a gente precisa renovar a nossa fé para nos confortar, nos trazer paz. E a gente se esquece que a gente é filho de Deus. Nós temos DNA de Deus dentro de nós. Quando a gente começa com medo, incerteza, insegurança, é porque a gente se desconectou de Deus. Fé é acreditar no impossível, no invisível. Aí você volta a ativar o seu poder surreal. Não passe por desespero, medo sozinha. Estou aqui para te ajudar, sou uma amiga. Deixe um like como forma de amor, carinho. Nós vamos ter muitos desafios e o segredo é construir a fé, porque você vai construir no impossível. Vamos nos ensinamentos de Jesus, que já dizia que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conquistar o que você quiser. Teve um episódio que Jesus estava andando sobre as águas e Pedro foi tentar seguir Jesus. Só que ele se tocou de uma hora para outra que tô com medo. E se acontecer alguma coisa? Começou a criar crenças e quase se afogou. Jesus estendeu a mão e disse: "Por que duvidastes?" A fé libera o impossível e você pode mover montanhas, como fala na Bíblia. Essas montanhas são os seus desafios. Eu vou deixar um vídeo que é o Fé e Física Quântica, é o primeiro vídeo, que tem umas montanhas lindas aqui em Santa Catarina, do Funil. E quantas vezes Jesus falou: "Vá, a tua fé te curou." E é verdade, a fé cura ou não. Um exemplo disso é o efeito placebo, que é um remédio falso, mas tem um efeito terapêutico ativo. Você começa a acreditar e tem milagres. O oposto seria o nocebo. O nocebo é quando você pega a bula e vê os efeitos colaterais. Aí tá escrito ali: deixa a pessoa cansada. Tô cansada. Deixa a pessoa com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Você começa a somatizar todos os sintomas que tem ali. Incorpora mesmo. Você fica totalmente sugestionável e você acredita, fica com fé no positivo ou no negativo. Olha como a nossa mente é poderosa, pode curar ou não. E quando a gente tem fé, a gente fica mais forte, renova a fé, fica mais forte, mais preparada. O teu organismo fica na paz, tranquilo, tudo funcionando. Diferente quando você tá com medo, você fica com imunidade baixa, adoece, fica com dores no corpo todo. A fé, como um músculo, você tem que treinar. Eu tô me lembrando que em dezembro, quando chega dezembro, você tem que colocar mais biquíni. Comecei a fazer exercício para a barriga ficar mais trincada. Foi uma maravilha, fez todos os dias. E depois, quando foi chegando lá pro fevereiro, março, que não precisava mais colocar tanto biquíni, não fiz mais e voltou ao normal. A mesma coisa, as minhas ultramaratonas, que eu tinha que fazer muita musculação, que eu não gostava no começo, mas tinha para poder deixar a teu músculo forte. Só que depois da outra maratona, no outro dia, eu passava uns dias para descansar os músculos e voltava rapidinho ao normal como era antes. No dia da corrida, eu estava escalando montanhas e por isso fé é treino diário. E teremos desafios que são essas montanhas, perdas que a gente tem e tudo isso, se a gente tem fé, a gente vai ficar mais forte. Quando sentir que está desconectada, respira fundo, coloca a mão no peito e diz: tá tudo bem. Você vai sentir uma paz, um conforto, e acreditar é eliminar o medo. Sentindo mais um conforto, você se sente mais blindada e vê que tudo tem solução. E deixa a vida mais leve, não pesada. Você
faz decretos, profetizando. Tem salmos lindos como o Salmo 91. Tem um vídeo que é Pedir e Recebereis, vou deixar para vocês também aqui, linkados. Outro vídeo é Vencendo o Medo. Esse foi uma provação, porque eu ia fazer uma ultramaratona, uma corrida em Yungay, no Peru. E já começou assim, que a altitude lá era de mais de 3.000 metros. No dia da corrida, quando comecei a correr, já começou a sair sangue do nariz por causa da pressão. E o pior, num dia antes tinha chovido muito e deu um vendaval. E o que aconteceu? As árvores que estavam a localização por onde a gente ia passar, eles falam as marcações rojas, significa rojas é vermelhas. E foi perdido isso aí. A gente nem sabia ainda, porque muitas árvores caíram devido a esse vendaval forte. E o lugar era lindo, sabe? Um lago cor de esmeralda, maravilhoso. E a gente tava conversando, tinha muitos corredores de vários países. Só que daí quando começou na parte da floresta, mais mata fechada, a gente se dispersou mais. E eu comecei a escutar, estou perdido. Aí depois escutei, Je suis perdu, um francês, I'm lost, eu estou perdido, né, que tava falando. E eu pensei, não, eu não tô perdida, eu tô seguindo aqui o caminho. Só que eu comecei a correr e eu vi que eu voltava no mesmo lugar. Aí comecei a ficar preocupada. E o sol foi saindo, comecei a ficar com frio, comecei a bater o queixo e comecei a achar que estava com hipotermia já, sabe? E pensei assim, meu Deus, eu acho que vou morrer aqui, porque eu me lembrei de uma corrida semelhante que teve na China, que teve corredores que morreram. Eu começava a correr e rezava. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Ave Maria, cheia de graças, Espírito Santo me ilumina. E o Espírito Santo me iluminou. Eu pensei assim, sabe quando aquela história do João e Maria que eles jogavam um miolo de pão para poder saber onde que tinham passado? Eu fiz isso, só que eu já tinha comido os miolos de pão todos. Então eu dobrei os galhos para saber aonde eu tinha passado. Olha, eu vou te dizer, nessas horas a gente reza. E eu analisei que depois eu tinha passado em todos os lugares e tinha só um lugar que eu não tinha ido ainda, que eu tinha que me abaixar para poder passar, porque eu vi uma luz lá depois, sabe? No fim do túnel. E eu fui engatinhando. E o meu cabelo ficou preso com um pega-pega, sei lá, tanto verde que meu cabelo ficou verde. E eu fui engatinhando, saindo. Quando eu vi, voltei para a corrida. Era a corrida lá no outro lado. Tinha uma árvore que tinha tombado que estava com a marcação vermelha por onde eu tinha que passar. E eu comecei a escutar helicóptero passando. E meu marido não participa de ultramaratona, e daí ele estava preocupado. Quando ele viu um pontinho rosa chegando, ele disse, ai, minha mulher! Cheguei, ainda foi em segundo lugar. O locutor disse assim, Jungle Girl, que eu tava com um mato no cabelo, tinha lama no rosto. Segundo lugar ainda. Vou deixar para vocês verem o lugar, que lindo que é. Aparece no final do vídeo. Quando temos fé, parece que o caminho se abre. Só que a gente ver para crer. Só que tem que ser ao contrário, tem que crer para ver. E se a gente está patinando, estagnado, parado no mesmo lugar, é porque a gente se desconectou da fé. Olha, amor, a mídia às vezes te desmotiva. A gente fica com medo e não consegue fazer mais nada, porque tira a tua fé. Cuidado, dizendo que a vida é assim e tá difícil mesmo, você fica acreditando muito no medo. Fica na fé que você vence qualquer obstáculo. E a fé também é sinônimo de riqueza, porque Jesus multiplicou pães. Acredite na abundância da vida. Se você olha as matas, as montanhas, as flores, quantas milhares de árvores que tem frutíferas, com flores. Se você olha o mar,
a quantidade, milhares também de seres que moram lá. Você olha para o céu, você vê milhares de pássaros. Você olha mais para cima, você vê o Sol, Lua, os planetas. Mais para cima, você tem as galáxias. E você está vivenciando tudo. Olha que maravilha! Deus parece estar orquestrando tudo, porque os planetas não se chocam, está tudo em equilíbrio de forma harmônica. Você habita um planeta que flutua. Não é surreal? Tem que ativar esse poder surreal que você tem, dominando a tua mente. A fé é a base que sustenta a nossa vida. E você tem que estar numa frequência alta, positiva, para sair do impossível para o possível. E você é a fonte. Nós somos seres energéticos. Como é que você enxerga a vida? De uma maneira que o mundo é caótico, ou que tudo se dá um jeito, que a gente vive numa vida, tem uma vida boa, que a vida é incrível? Qual é a lente que você vê a vida? Tudo são escolhas e você tem que expandir a mente. Agora a gente já está entrando mais na física quântica, que a fé é acreditar no invisível, e a física quântica você também não vê a olho nu, é atômica. Olha a conexão. E a física quântica sugere que o pensamento e a observação influencia a realidade. E a fé sugere que influencia com o pensamento também, e intuição influencia a realidade. Na física quântica tem um experimento que é da dupla fenda, que eu vou deixar para vocês num vídeo que eu falo sobre, explicando direitinho, acho que é do salto quântico, vou deixar aqui para vocês. E o quantum, que é uma das menores partículas, eles podem influenciar na matéria. Na física quântica, a mente influencia nas partículas, materializando os teus sonhos. E na fé, a mente influencia na realidade com os milagres, que são os seus sonhos realizados. Agora imagina na época da Santa Inquisição, na Idade Média, quantos cientistas que discordavam da maneira de pensar dos outros iam para a fogueira. Nicolau Copérnico, que era um astrônomo polonês, ele também concordava que, com os gregos, que já também pensavam dessa maneira, que a Terra era redonda. Só em 1992 que a Igreja absolveu Copérnico e outros cientistas. O Papa João Paulo II, aquele querido, ele comentou, reconhecendo que a Igreja cometeu muitos erros, que na época da Idade Média, qualquer coisa que achava que era magia, morria, era executado, ia para a fogueira. Mas a vida é uma magia. Olha quantos milagres, como você veio ao mundo. Não é surreal? Diante de tantos seres, você conquistou, você veio para viver essa vida, experienciar essa vida. E você pode conquistar o que você quiser. Precisa dominar a mente, do impossível para o possível. Você cria a tua vida de acordo com as tuas escolhas, que mudam o teu destino. Escolha e crie o melhor. Como a lei do mentalismo, que você que cria tudo, eu vou deixar para vocês um vídeo que é muito lindo, que aparece, eu estou lá no Egito, na frente das pirâmides, eu falo sobre as leis herméticas. E a lei da vibração, lei da atração, é uma lei secundária da lei da vibração. Você é um imã que está atraindo tudo para você. Vigie os teus pensamentos, se estão positivos ou negativos, porque estão moldando a tua realidade. E Deus deu o livre-arbítrio. No meu livro, O Mistério dos Guardiões, nós somos os guardiões da nossa mente. Já no livro Surreal, tem a meditação da oitava essência para te conectar com o que você quer, materializando, ativando na potência máxima.
com a meditação da oitava essência, que te conecta com Deus, com o universo. E o terceiro livro, porque é uma trilogia, é Viajantes do Infinito, que nós somos seres espirituais, mas estamos aqui experienciando uma vida incrível, cheia de experiências maravilhosas, mas tem que se lembrar que você está aqui também para evoluir. Vou deixar os livros pela Amazon e vídeos. Outro também interessante que fala sobre física quântica é entrelaçamento quântico. Vou deixar aqui para vocês linkados. Eu desejo uma vida incrível, maravilhosa, surreal, ok? Um beijo, paz e bem. Fazendo 2 graus aqui na lareira. Vinhozinho e queijos, né? Você não pode beber. As duas têm que tomar cuidado, senão vão virar tapete também. Igual que a Mônica tá. Friozinho com vinhos. Tapetezinho bom esse aí. É.